Muito boa tarde a todas e todos. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar o professor doutor Amarílio Ferreira. Uma boa tarde, professor. Boa tarde, Ronaldo. Prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. O professor Amarílio é lotado no Departamento de Educação aqui da UFSCar e concorre pela chapa número 1 à direção do sindicato da UFSCar, né? Do Sindicato dos Professores. Perfeitamente. E o professor Amarílio atendeu ao nosso convite, nós encaminhamos 3 questões e ele veio hoje responder as questões. Eu vou ler para o nosso público ter acesso, não é? E depois você tem o tempo para responder tranquilamente, professor. Quando você quiser, nós começamos. Podemos, estamos à sua disposição, Ronaldo. Perfeito. Bom, é indiscutível a necessidade de recursos financeiros para o desenvolvimento da educação, pesquisa e a difusão dos conhecimentos. Cita-se como exemplo a FAPESP, que, possuindo uma fonte estável de recursos, desempenha papel capital na indução da produção de conhecimentos. Contudo, nesta agência de fomento, o financiamento de projetos está vinculado à análise de propostas e à posterior avaliação dos resultados. Nesse sentido, pergunta-se: qual a sua opinião sobre as demandas financeiras da universidade serem submetidas a processos semelhantes? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Rádio UFSCar por essa oportunidade. Agradecer o Ronaldo, que está aqui gentilmente me entrevistando. E também queria me dirigir aos ouvintes da Rádio UFSCar, que tem desempenhado um papel social, um papel cultural muito relevante na cidade de São Carlos, né? Então, em primeiro lugar, eu queria fazer esses agradecimentos, dizer que é uma honra e um prestígio estar aqui participando dessa entrevista. Ronaldo, você sabe que a universidade ela é uma instituição milenar. Ela foi criada na Idade Média, né? E a notícia que a gente tem da mais antiga universidade do mundo é mais ou menos em torno de 1150 o ano, né? Então, nós estamos caminhando para ser já uma instituição milenar, né? E desde que a universidade foi criada, ela sempre se destacou como uma instituição no conjunto da sociedade, né? Pela questão da produção de conhecimentos, pela questão da reprodução do conhecimento, né? Seja ele um conhecimento no âmbito propriamente dito científico, tecnológico, mas também cultural, né? Então, essa instituição com tão larga trajetória de existência, né? Desde a Europa medieval até ela chegar no Brasil, mais particularmente já no século XX, no Brasil ela é uma instituição tardia, sim, né? Porque a gente pode remontar ela nessa configuração que temos hoje a UFSCar a 1931, quando da reforma do Francisco Campos, né? E o grande paradigma nosso é a fundação da USP em 1934, né? Com base em 4 faculdades: a de Direito, a de Medicina, a Politécnica, que seriam as engenharias, e as famosas faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, né? Então, aí se configura a Universidade Brasileira. No caso da UFSCar, ela só não tem um curso de Direito, mas ela tem todas essas, vamos dizer, essas chamadas antigas faculdades, né? E o que nós desenvolvemos aqui? Nós desenvolvemos aqui, por conta da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né, que está consagrado no texto constitucional da Carta de 88, né? Porque essa configuração é que, vamos assim dizer, determina a essência da existência da universidade e o seu fazer, né? Então, nós aqui produzimos ciência, tecnologia, cultura, né? E como que nós produzimos isso? Produzimos isso com financiamento do Estado brasileiro. Então, cada cidadão desse país que paga o imposto, e todos nós pagamos, ainda mais nós os assalariados que temos os nossos impostos retidos na fonte, né? Mantemos essa universidade em funcionamento. Então, ela tem que retribuir para a sociedade, vamos assim dizer, né, os investimentos que aqui são feitos. Nós não consideramos que esses montantes
que sustentam financeiramente a universidade seja um gasto. Para nós isso não é um gasto, isso é um investimento que tem valor estratégico, né? Eu poderia dar 2 exemplos para você sobre o impacto que a universidade tem. Por exemplo, o Brasil hoje é tem uma das maiores reservas mundiais de petróleo. E esse petróleo, ele não está diferente, só para dar um exemplo mais, como o petróleo americano do Texas, que estava na superfície, bastava fazer um poço e o óleo jorrava, né? Que é de fácil extração e de pouco uso, que usava não necessariamente grande quantidade de tecnologia para extraí-lo, né? O nosso não, o nosso petróleo está numa plataforma marítima a 4, 5 mil metros de profundidade e requer um conjunto de ciência e tecnologia para retirar essa riqueza de lá de dentro, né? E muito dessa tecnologia é desenvolvido no contexto das universidades, do sistema federal de ensino superior, nas universidades públicas, como a própria UFSCar tem um convênio com a Petrobras. Então, isso é uma coisa fundamental, né? Mas a universidade não produz só ciência e tecnologia. A universidade também forma recursos humanos para o conjunto da sociedade. E aí não é o caso da pesquisa, aí é o caso do ensino, né? Então, esse conjunto de trabalhadores que nós poderíamos dizer assim, que tem formação universitária no âmbito da graduação, seja nas licenciaturas, seja nos bacharelados, né? São profissionais de uma relevância inestimável para a universidade, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista da saúde, em vários aspectos da sociedade brasileira, você vai encontrar, né, profissionais que são formados no âmbito da universidade brasileira, que prestam os trabalhos relevantes e que, portanto, garante uma autonomia, uma independência da sociedade brasileira de resolver os seus próprios problemas, né? E que não são poucos os problemas que temos, porque vivemos numa sociedade de uma tradição secular baseada na desigualdade. Ela é uma sociedade muito injusta. Então, a perspectiva de que, se nós defendemos a perspectiva societária, né, de que podemos ter uma convivência coletiva mais justa, mais solidária, mais fraterna, menos desigual, a universidade cumpre esse papel fundamental, né? Se de um lado eu posso falar de ciência e tecnologia aplicada à riqueza material, que garante uma sociedade que possa produzir riqueza e dividir essa riqueza com o conjunto da sua população, pensa, por exemplo, nos cursos de licenciaturas que nós temos aqui dentro, que são aqueles cursos destinados, por exemplo, à formação de professores. Que vão para onde? Esses professores vão para a escola pública, na nossa perspectiva, né? Então, a questão de formar... E nós formamos professores na área de letras, de química, de física, de matemática, de biologia, de geografia. E esses cursos, dentro da Universidade Federal de São Carlos, por exemplo, mas no conjunto do sistema federal, eles são cursos fundamentais para que a gente possa resgatar a qualidade de ensino da escola pública. Por que a escola pública para nós é uma questão fundamental? A escola pública para nós é uma questão fundamental porque ela é simplesmente porque ela é a escola do povo, né? Ela é a escola de todo mundo. Ela é uma escola gratuita, né? Obrigatória, laica, destinada a todas as crianças que estão na idade escolar de frequentá-las. Então, a questão que está posta para nós é essa. Então, tem uma parte do financiamento da universidade que ele... Aliás, é o seguinte, todo o dinheiro que é investido aqui tem que ser avaliado. Eu parto do pressuposto que se nós gastássemos aqui dentro um único centavo originário do erário público brasileiro, esse centavo tem que ser avaliado e ser avaliado pelos padrões sociais postos pela sociedade, portanto, com todos os rigores assim necessários. Agora, é distinto você falar... tem uma distinção de você falar para mim um financiamento destinado à ciência e tecnologia, que são de grandes recursos, e a Universidade Federal de São Carlos tem grandes laboratórios, esses laboratórios custam verdadeiras fortunas para se produzir uma ciência e uma tecnologia de ponta, e nós fazemos isso aqui, e temos orgulho historicamente de fazermos isso aqui dentro da Universidade Federal de São Carlos, mas a questão do ensino não. A questão do ensino, esse financiamento tem que ser mantido pelo Estado tal como ele tem feito, e a universidade ser pública e gratuita e aberta para todos. E nós temos feito isso historicamente. Nesse sentido, a UFSCar é uma universidade de vanguarda.
na medida em que ela abriu, por meio das cotas e todas as possibilidades daquelas frações, daquelas franjas sociais, daquelas classes populares que historicamente sempre ficaram excluídas da universidade pública. Então, um dos orgulhos que nós temos hoje na Universidade Federal de São Carlos é a quantidade de alunos que nós temos que são egressos, são originários socialmente das chamadas camadas populares, das classes populares brasileiras que frequentam a universidade. Não frequenta só os cursos de licenciatura, frequenta os bacharelados de engenharia. É muito interessante ver isso e o quanto que a Universidade Brasileira, a UFSCar e a Universidade Brasileira Pública cresceu nessa perspectiva, ampliou as suas vagas e possibilitou um processo de democratização do seu acesso. Muito bom. Professor, eu vou para a pergunta número 2, tá? Que é, considerando que a ampliação do acesso à educação é um fator fundamental para o desenvolvimento da sociedade, qual é a sua opinião sobre a necessidade e possibilidade da universidade buscar novas formas de interação entre graduação e pós-graduação que propiciem uma sinergia que amplie o acesso e a permanência dos estudantes sem prejuízo da qualidade do ensino? Olha, para responder essa sua questão, nós teríamos que fazer uma pequena contextualização da sociedade brasileira. Poderíamos dizer, grosso modo, que nós temos 500 anos de existência. Tá? Desses 500 anos de existência, 350 anos o Brasil foi uma sociedade escravocrata, onde o grande contingente de brasileiros ou de africanos que eram arrancados das brenhas profundas da África e eram traficados para o Brasil nos chamados navios negreiros, né? Estavam excluídos de qualquer possibilidade. Eu não preciso dizer que um escravo não tem direito nem mesmo ao salário, né? Se alimentava uma vez por dia e dormia numa senzala, e a senzala era um tronco onde eles eram acorrentados com cadeados e deitavam no chão batido. E trabalhava de sol a sol. Para você ter uma ideia desse regime escravocrata que o Brasil teve, no auge da produção açucareira do Nordeste, mais notadamente no recôncavo baiano, no século XVII, a vida útil de um escravo, naquele sistema escravocrata do engenho, era de 7 anos e meio. A média. Por isso que nunca se cessou o tráfico negreiro no Brasil. E as estimativas é de que qualquer coisa o Brasil via como parte do sistema colonial português, e depois como independente a partir de 1822, traficou para o Brasil da África qualquer coisa em torno de 12 milhões de almas, né? Essa sociedade, portanto, ela tem uma matriz brutalmente injusta, né? Quando chegamos no século XX, nós tínhamos uma demanda reprimida por escolaridade, por exemplo, daquele contingente majoritário da população brasileira que até o fim do século XIX tinha vivido na condição de escravidão, sem direito a absolutamente nada, nem mesmo ao salário correspondente ao trabalho que realizava, sem dizer que eram analfabetos de pai e mãe, né? Então, o grande esforço que o Brasil faz no século XX é de construção de um sistema de escolas públicas, e a gente só foi ter uma escola pública, para você ter uma ideia, nós só fomos conquistar uma escola pública de 8 séries obrigatórias em 1971, ou seja, já tinha concluída a primeira metade do século XX, nós já estávamos na segunda metade e ainda não tínhamos uma escola pública gratuita de 8 séries obrigatórias. Então, nós temos um passivo educacional no Brasil que é muito grave. E ele repercute, ele reflete brutalmente no âmbito da universidade brasileira, né? Chegamos no novo milênio, nós estamos agora no segundo decênio, na segunda década desse novo milênio, né? Desse novo século. E ainda não resolvemos o problema de que, uma vez um jovem com 17, 18 anos concluído o ensino médio, possa ter acesso automaticamente à universidade. Ainda não conseguimos fazer esse processo de expansão. Na última década, é inegável o esforço que a sociedade brasileira fez de ampliar e democratizar o acesso à universidade, aos cursos de graduação,
que na tradição brasileira são os cursos profissionalizantes mais importantes, né? Qual é o problema desse acesso? O problema desse acesso é o problema do financiamento, que cada vez está ficando mais restrito, né? Porque a universidade, como eu disse, não é um gasto. A universidade é um investimento para o futuro. E é um investimento estratégico, né? Do ponto de vista de produzir recursos humanos, científicos e tecnológicos que venham alavancar o progresso material e espiritual da nossa sociedade. Portanto, recebermos esses alunos com as demandas herdadas de uma escola pública tardia e com uma qualidade de ensino precarizada por conta das condições de trabalho que os professores da escola pública estão submetidos, por conta dos salários, por conta dos prédios e tudo mais, requer de nós, os professores universitários, um desafio de como que vamos receber esses alunos e vamos possibilitar com que eles possam progredir aqui dentro, possam fazer progressos nos seus estudos, concluir as suas graduações e retornarem à sociedade e desempenharem profissionalmente de forma digna e de forma extremamente capaz tudo aquilo que eles aprenderam. Então, nós temos um problema dentro da universidade, e esse desafio está posto pela democratização do acesso, de recebermos esses alunos e garantirmos a permanência deles aqui dentro. A permanência também não é só o banco da sala de aula, ou a biblioteca, ou o laboratório. A permanência também passa pela alimentação, pela moradia, e isso tudo requer financiamentos, como eu disse, que são talvez os melhores investimentos que a sociedade brasileira poderia fazer do ponto de vista estratégico, né? Então, nesse momento, nós estamos vivendo esse desafio aqui dentro. E esse desafio, eu acho que ele está sendo vencido de uma maneira ou de outra, né? Porque avançamos nos métodos de ensino, recebemos populações indígenas aqui dentro, recebemos os afrodescendentes, que historicamente sempre tiveram os excluídos excluídos do ensino superior, né? E eu sou muito otimista no sentido de que nós vamos vencer esse desafio e vamos manter o padrão de qualidade acadêmica que a UFSCar sempre gozou. Ou seja, não há incompatibilidade entre você democratizar o acesso, né, e manter o padrão acadêmico, seja na qualidade do ensino, seja na qualidade da ciência e da tecnologia que nós produzimos. A questão da pós-graduação, ao contrário da graduação, ela é uma coisa que está posta para, é claro, já a própria expressão pós-graduação, né? Após o término da graduação, em regra, os alunos têm duas opções: ou vão para o mercado de trabalho e se realizam plenamente do ponto de vista profissional com as profissões que adquirem na graduação, ou continuam esses estudos, aí já numa perspectiva muito mais avançada, porque aí está associada à produção de ciência e tecnologia e cultura, né, que se traduzem nos programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Nesse sentido, mais uma vez a UFSCar se destaca. Ela tem um conjunto de programas de pós-graduação em todas as áreas e esses programas são muito bem avaliados. Nós formamos aqui mestres e doutores que têm uma possibilidade de impactar muito a sociedade brasileira positivamente do ponto de vista das suas formações e da capacidade que eles têm de pensar o Brasil, de solucionar, de apresentar soluções para os problemas que a sociedade brasileira apresenta, por conta da capacidade de formular conhecimentos novos, de responder essas demandas. Então, nesse sentido, eu diria que eu represento uma comunidade de professores que tem orgulho do trabalho que desenvolve aqui dentro, seja no âmbito do ensino da graduação propriamente dito, seja no âmbito da pós-graduação. Professor, e vamos aqui então à nossa terceira questão e a última, não é? As economias que são dependentes dos commodities, como a economia brasileira, podem sofrer distúrbios periódicos em razão de uma secular tendência de queda dos preços dos mesmos. Nesse sentido, pergunta-se: qual o papel do corpo docente das universidades na geração de conhecimentos que permitam a redução da insegura dependência dos commodities? Olha, Ronaldo, a questão, você sabe, nós temos nesse planetinha azul e branco, que é muito bonito, né? Você vê as fotos da Terra, do espaço sideral, né? Me lembra um pouco a música do Caetano Veloso, ele preso na ditadura militar em 68 e na prisão
tinha na cela dele tinha as primeiras fotos daquela corrida espacial do Apollo lá, dos americanos, e eles fotografaram a Terra. E foram as primeiras fotos que nós tivemos da Terra de longe, né? E ela é muito bonita, né? Então, esse planetinha azul e branco, nesse imenso sistema, né, de estrelas que estamos colocados, inseridos, né? Ele tem 200 países, né? Nós estamos situados entre os 10 mais ricos países do mundo. Nós somos qualquer coisa em torno do 7º PIB mundial. Nós não nos constituímos numa sociedade que nós poderíamos dizer assim, pobre, miserável ou em processo de subdesenvolvimento. Porque veja essa comparação. Nós temos 200 países e nós estamos entre os 10 mais ricos e possivelmente nós sejamos o 7º ou 8º mais rico, apesar dessa crise econômica que estamos submetidos. Né? O problema do Brasil é a distribuição injusta da riqueza. Esse que é o problema do Brasil. E que produz, né, uma minoria que vive com padrões europeus e americanos de qualidade de vida e uma imensa maioria que vive em subcondições ou de pobreza ou de miséria, né? Avaliava-se de que dos 210 milhões de habitantes que o Brasil tem, qualquer coisa em torno de 35 milhões viviam na pobreza. Isso é inadmissível para um país rico como o Brasil é, né? Aonde que eu quero chegar com essa questão? O que eu quero chegar com essa questão é o seguinte: nós não podemos mais viver das commodities exclusivamente. O que seria uma commodity, por exemplo? O Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo de gado de corte. Né? O Brasil tem mais boi do que gente, pra você ter uma ideia. E é um boi geneticamente muito produtivo. Fruto da ciência e da tecnologia desenvolvida dentro das universidades brasileiras, ou das agências de pesquisa como a Embrapa, cujos pesquisadores são formados por nós, como a Universidade Federal de São Carlos. Esse boi é originário da Índia. E chegou aqui e foi se transformando e virou, talvez, o melhor gado de corte que o mundo conhece. E sustentado pelo capim, porque não passa por aqueles produtos químicos que deu a vaca louca no Reino Unido, né? Anos atrás, não sei se os distintos ouvintes desse programa se lembram da famosa vaca louca. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte questão. O Brasil hoje é o maior exportador de carne. Então, isso é uma commodity, por exemplo. Mas o Brasil não é um grande exportador de ciência e tecnologia. Nós temos alguma coisa. A indústria aeronáutica brasileira é muito boa. Né? Então, nós tínhamos até então um polo de ciência e tecnologia de aeronáutica lá em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Né? E agora nós estamos construindo um outro aqui, realmente, exatamente nessa região onde que nós estamos. São Carlos, Gavião Peixoto, Araraquara. Então, a USP tem engenharia aeronáutica. Nós estamos com o Instituto Federal de São Paulo aqui dentro do campus, né? Porque eles têm um campus aqui junto conosco, na UFSCar, que também formam e tem como objetivo a formação de tecnólogos nessa área. O Brasil exporta esses aviões, o Brasil produz aviões de ótima qualidade. A última viagem que eu fiz para Portugal e embarquei num voo de Lisboa para o Porto. O Porto é uma cidade que fica no norte de Portugal. E quando subi as escadarias que fomos recebidos ali pela tripulação, né? A aeromoça diz, você viu a gente conversando? E a distinção dos sotaques portugueses e brasileiros são bem distintos, né? Vocês são brasileiros, vocês vão voar num avião brasileiro. Um avião produzido pela Embraer, e que faz os voos regionais na Europa, por exemplo. Então, nós temos isso. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O que acontece com as commodities? Pensa assim que a soja é uma commodity. Né? Então, a gente talvez seja a maior safra agrícola do mundo de soja. Aí a gente fica dependendo de que o mercado chinês em expansão
tem a necessidade de alimentação e compra grandes e infinitas toneladas de soja que nós produzimos. Mas se tiver uma crise na China, se tiver uma recessão econômica na China, se o PIB da China não cresce e eles cortam as commodities, nós não temos, as nossas opções ficam reduzidas. E isso tem um impacto no PIB brasileiro e tem um impacto do ponto de vista da produção da riqueza, que depois é distribuída pelas relações sociais de trabalho, como os salários. Por isso que nós defendemos o aumento sistemático do salário mínimo. Porque quanto maior a capacidade de trabalho, maiores os salários, maior o consumo da sociedade brasileira e a economia fica superaquecida. Então, nós temos esses problemas. Então, a questão que está posta para nós é de que o Brasil tem que deixar de ser apenas produtor de commodities, como a soja, a carne e outros produtos, e também ampliar a sua capacidade de produção de ciência e tecnologia para que, num duplo sentido, para que a gente fique autônomo e independente da Coreia do Sul, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, porque importamos essa tecnologia é muito cara e na balança de comércio do Brasil desequilibra a favor dos nossos parceiros, porque entre você produzir soja e importar tecnologia, é mais cara a tecnologia do que a soja que nós produzimos, no que pese o fato de que você também não produz soja sem ciência e tecnologia. Até para melhorar geneticamente a qualidade da soja ou daquelas maquinarias super sofisticadas que colhem aquela própria soja e faz o armazenamento. Mas nós precisamos também de mexer na nossa infraestrutura, né? De escoar e tal. Então, o desafio que está posto para a sociedade brasileira nesse momento é exatamente esse. Como é que nós vamos ampliar a capacidade de produção de ciência e tecnologia, não só para nos mantermos independentes de outros países, porque nós seríamos autônomos e produziríamos a nossa própria ciência e tecnologia, como nós também passaríamos a exportá-la. Diversificando ainda mais e sofisticando ainda mais a economia brasileira. Agora, para isso, nós precisamos de uma universidade pública. Uma universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, do ponto de vista da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que desenvolvemos aqui dentro. E para isso precisamos de financiamento. Agora, vivemos tempos difíceis, né? O governo atual implementa um programa. Esse programa não passou pela crivagem do voto do conjunto da população brasileira, porque as últimas eleições presidenciais de 14 elegeu um programa. Esse governo ascendeu ao poder pelo impeachment em 2016 e implementou um programa de privatizações, de cortes e congelamentos dos financiamentos nas políticas públicas, na qual nós estamos incluídos. Então, a PEC 95, que congela os gastos primários do Brasil durante 2 décadas, 20 anos, né, vai ter um impacto brutalmente negativo sobre uma universidade com a capacidade de produção de ciência e tecnologia como a Universidade Federal de São Carlos. Porque essa ciência, essa tecnologia requer um financiamento vultoso, mas ele tem um retorno para a sociedade. Porque ele é um grande investimento e pode transformar uma série de produtos que o conjunto da população consome muito mais barato do que hoje, porque hoje a parte do que temos que importar para agregar esses produtos que vão ao mercado de consumo do Brasil é muito caro e não acessível a um conjunto da fração, um conjunto da população brasileira, por conta dos reduzidos salários que elas recebem. Então, é uma cadeia intrincada e da qual a universidade está inserida diretamente dentro dela, e a gente pensa que a defesa dessa universidade é uma questão fundamental. Então, nós da Chapa 1, que vamos concorrer, estamos concorrendo à eleição do sindicato dos professores, imaginamos a defesa dos interesses da nossa categoria profissional, dos professores, né? Fundamentalmente do ponto de vista dos salários, de uma carreira digna que possa permitir que esse professor fique aqui pelo menos por 2 décadas ou mais, quiçá 3 décadas, formando os novos profissionais, vamos dizer assim, avançando a formação humana profissional do Brasil, produzindo ciência, produzindo tecnologia. Agora, para que você tenha uma carreira em que você tenha que metodicamente, sistematicamente, disciplinadamente, né, estar todo dia na sua sala de aula para ensinar um conjunto de alunos, né,
Pensa-se nos cálculos matemáticos, mas pensa-se nas ciências humanas, nas grandes teorias explicativas sobre o funcionamento das sociedades. Pensa nos grandes complexos físicos e químicos que os professores ensinam para os seus alunos em sala de aula durante décadas e décadas, semanas e semanas, ou frequentando a biblioteca para consulta da literatura mais avançada, mais moderna, ou pensando no desenvolvimento metódico e minucioso das suas pesquisas nos laboratórios. Eles precisam ter condições para fazer isso. E a melhor condição para que os professores desenvolvam plenamente essas questões eu considero que são questões estratégicas, é a luta por uma carreira digna, e nós temos conquistado isso pelo nosso sindicato, e salários dignos para que os professores possam realizar tranquilamente a complexidade do trabalho que eles realizam. Então, nós da Chapa 1 defendemos de forma intransigente, de forma radical, uma universidade pública de qualidade, com uma carreira para o conjunto dos seus professores, para que eles possam permanecer o mais tempo possível dentro da universidade, desenvolvendo plenamente toda a complexidade do trabalho que desenvolvemos aqui dentro. E, por último, eu queria dizer que nós também temos um mecanismo muito democrático de consulta às bases, né? De consulta, quando vamos tirar o programa do sindicato do ponto de vista das políticas que vamos reivindicar frente ao governo, né? Porque é o governo federal que mantém essas universidades, então nós negociamos diretamente com o governo federal, independente do governo que lá esteja, né? Nós consultamos plenamente o conjunto dos professores em 2 momentos, nas assembleias presenciais e após a discussão e a votação das propostas que devem ser encaminhadas do ponto de vista da pauta de reivindicações, nós fazemos uma consulta ampla, geral e restrita. Nós somos aqui hoje, qualquer coisa, em torno de 1.300 professores, nos 4 campos da UFSCar. São Carlos, Sorocaba, Araras e Alagoa do Sino. Muito bem, professor Amarílio, nós agradecemos sinceramente a tua participação e os esclarecimentos que tu veio oferecer aqui ao público votante, não somente votante, aos interessados também, não é? E gostaria de reafirmar o nosso compromisso enquanto Rádio UFSCar com o diálogo e o debate qualificado como forma de contribuição para o bom desenvolvimento da democracia, que é, no limite, uma das muitas coisas que a universidade produz. Antes de encerrarmos, nós gostaríamos de pedir que tu dedicasse uma música para os ouvintes, uma música que fala contigo. Bom, eu então dedico aos distintos ouvintes da Rádio UFSCar uma música que eu gosto muito, e ela diz diretamente ao meu fazer aqui dentro da universidade, porque eu sou da área de Ciências Humanas, sou professor dos cursos de licenciatura de Química, Física, Matemática, Biologia, Pedagogia, que são os cursos que formam professores para as escolas públicas, e eu gosto muito daquela música, O Trono de Estudar. Trono de Estudar. E eu proporia que fosse naquela versão em que tem vários autores cantando vários trechos da música ao mesmo tempo, e notadamente um deles é o Chico Buarque de Holanda. Perfeitamente. Eu sou fã do Chico Buarque de Holanda. Perfeitamente. Então, vai rodar essa versão agora. Até mais para todos e todas, agradecemos a presença e a participação, professor. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco, viu? Tá, eu queria me despedir do Ronaldo e dos ouvintes, agradecendo mais uma vez essa oportunidade que a rádio está nos dando, de expor o que nós pensamos sobre a universidade pública e, ao mesmo tempo, qual é a nossa concepção de luta sindical, que é uma luta que prioriza fundamentalmente a defesa da universidade pública como um patrimônio estratégico da sociedade brasileira, uma universidade que seja de acesso ao conjunto da população, independente da sua origem social. Nós defendemos que todos tenham acesso, que isso aqui não seja apenas uma instituição que reproduz os privilégios, né, da sociedade brasileira. Para isso, nós defendemos uma instituição que tenha um conjunto de professores comprometidos, os professores comprometidos com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, e para esse comprometimento nós achamos que os professores devem ter uma carreira digna pela complexidade do trabalho que eles desenvolvem e realizam aqui dentro,
que tenham salários dignos do ponto de vista dos seus reajustes, e, ao mesmo tempo, um sindicato que visa sempre consultar pela base, né, esse mesmo conjunto de professores para decidir os seus destinos do ponto de vista das pautas de negociações, da sua vida coletiva, cultural aqui dentro, né? E, para isso, nós temos um mecanismo muito democrático que vai muito para além das assembleias presenciais, que são as consultas. Então, nós somos hoje um conjunto de qualquer coisa em torno de 1.300 professores nos 4 campos da UFSCar, que são Carlos, Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino. E os professores são decididos, decidem o programa do sindicato, do ponto de vista dos seus interesses, das suas pautas de reivindicações, né? E nessas consultas nós temos sempre qualquer coisa em torno de 500, 600 professores decidindo tudo que o sindicato deve implementar. Então a gente tem muito orgulho de fazer essa democracia pela base. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima.